Trump está muito insatisfeito com a OTAN e eu acho que a OTAN deveria começar a ficar seriamente preocupada com isso. Israel informou que mais 2 líderes do Irã foram localizados e eliminados. Um deles era o responsável pelo comando dos fuzilamentos de 35 mil manifestantes recentemente no Irã. Foi bem feito para os dois. Os militares estão se recusando a cumprir ordens e essas situações estão se tornando cada vez mais frequentes. E hoje, um dos generais do exército do Irã passou para o lado do povo. No enésimo dia da campanha militar mais significativa desde a Segunda Guerra Mundial, a República Islâmica do Irã começa a rachar por dentro. Seus generais desapareceram, os salários não estão sendo pagos e os soldados se recusam a cumprir ordens. E esta noite recebemos a notícia de algo que pode acabar com esta guerra mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Desertores nos altos escalões do poder. O regime está em colapso total. E só uma coisa pode salvá-los. Hoje, a Al Jazeera, que não é exatamente uma publicação pró-americana ou pró-israelense, publicou uma análise. A estratégia dos Estados Unidos e de Israel está funcionando no Irã? Claro, pode-se dizer que depois que o Catar assinou acordos de investimento com os Estados Unidos, eles suavizaram um pouco o seu latido feroz para um latido mais moderado. Mas eles claramente não são pró-Israel. Что они пишут? Hoje, em um dos vídeos anteriores, destaquei um reconhecimento extraordinário feito pela própria Al Jazeera, a emissora do Catar financiada pelo Catar que apoia descaradamente o Irã e o islamismo político. Ela tem um histórico fortemente anti-Israel e anti-americano, e até mesmo eles reconhecem que esta guerra está sendo decididamente vencida pelas forças americanas e israelenses. Lembre-se, o principal é que estamos ficando mais fortes e eles mais fracos, certo? A cada hora eles ficam mais fracos, a cada hora nós ficamos mais fortes, e isso significa que podemos atacá-los ainda mais impiedosamente. Assim, essa é uma assimetria que só aumenta. Quanto mais fracas ficam as forças do regime como resultado da nossa campanha de bombardeios implacáveis, mais impiedosas podem ser as ações das forças dos Estados Unidos e de Israel. Então, como já discutimos anteriormente, a estrutura de liderança desse regime foi completamente e absolutamente decapitada. Referimos-nos ao líder supremo, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, ministro da Defesa, chefe do Estado-Maior, chefe das Forças Aeroespaciais da Guarda Revolucionária, principal conselheiro de segurança e líderes da Organização Iraniana de Pesquisa de Armas Nucleares. As FDI também confirmaram a eliminação de 15 líderes de alto escalão do eixo da resistência pela primeira vez. Nos dias desta guerra, incluindo líderes do Hezbollah e comandantes do Hamas, destruindo de fato toda a arquitetura de comando regional que Teherã construiu ao longo de 4 décadas. Até hoje, no 18º dia, as forças dos Estados Unidos e de Israel atacaram mais de 5.500 alvos em território iraniano, deixando o filho inexperiente de Khamenei, Mojtaba, como sucessor nominal. Relatos indicam que ele está em um bunker, possivelmente ferido ou até em coma. Ele acreditou, ironicamente lidera a Guarda Revolucionária descentralizada e sem liderança, operando no piloto automático, sem gestão estratégica. A resistência, ao que parece, ocorre como ações isoladas de diferentes unidades da Guarda Revolucionária, e ainda não está claro se o exército, ou como dizem localmente, Artesh, está participando disso. Então, surge assim um quadro da República Islâmica sob forte tensão interna, com salários baixos, desmoralizada e cada vez mais fragmentada entre centros de poder concorrentes, lutando por uma quantidade cada vez menor de recursos. Mesmo enquanto bombas americanas e israelenses continuam caindo. Aqui nos informam que realmente existe uma ala pró-americana na alta liderança do CGRI. Relatam sobre um general pró-ocidente do CGRI, já ligado à CIA e ao Mossad, que poderia se apresentar e liderar uma revolução interna no momento de máxima fraqueza do CGRI. Apresentamos Doron Campbell, ex-vice-comandante da Sayeret Matkal israelense e diretor-geral da Bond International. Essa estratégia de revolução significará, em primeiro lugar, que devemos garantir a destruição de toda a infraestrutura militar. Durante esse tempo, preparamos um general aliado, provavelmente já ligado ao Mossad ou à CIA.
No momento certo, após destruirmos a infraestrutura militar e enfraquecermos a Guarda Revolucionária, esse general assumirá e liderará a revolta. Não tenho informações privilegiadas. Não sei o quão perto estamos, mas provavelmente será em algumas semanas. Parece que é uma questão de algumas semanas. Nós precisamos até o final de março, ou no máximo no começo de abril, para que a paciência dos eleitores americanos não se esgote. Por isso nós não temos algumas semanas, senhores. Nós temos no máximo 3 semanas. A República Islâmica não apenas criou um exército, ela de fato construiu uma arquitetura do juízo final. E no centro dessa arquitetura estão 10 quartéis regionais da Guarda Revolucionária, cada um comandando brigadas locais, batalhões e unidades sitiadas com quase total autonomia. A intenção era clara. Se a estrutura de comando de Teherã for destruída, se eles forem decapitados, o regime não para. Ele se fragmenta e continua lutando. Cada elemento continua atirando, suprimindo e restaurando a ordem sem esperar instruções do centro. Então, essa é a doutrina conhecida como defesa em mosaico, e aqui está a sua ideia principal. O fato de ela ser ativada agora não é sinal de força. Isso evidencia que o regime entrou na fase de colapso para a qual vinha se preparando. Assim, mesmo após perder vários comandantes de alto escalão, o Irã ainda lança mísseis, mas analistas afirmam que isso não indica coordenação estratégica. Eles mostram que o sistema foi criado para sobreviver aos seus comandantes. O sistema do juízo final entra em ação no piloto automático, não é? Isso não é flexibilidade, é um sistema de mão morta que faz exatamente o que foi programado para fazer. Isso é basicamente uma agonia de morte. Assim, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, quando foi perguntado no fim de semana por que diabos o Irã atacou o Catar ou Omã, que basicamente são seus aliados. Mas ele admitiu que não tinha nenhum motivo convincente, não havia nenhuma explicação coerente e não poderia haver, porque isso foi consequência do colapso total do sistema. Por isso, opositores como Reza Pahlavi pediram ao povo iraniano: fiquem em casa, estoquem o essencial, mantenham os cânticos noturnos e aguardem o momento decisivo. Aliás, aqui estava a opinião de Victor Davis Hanson, que, bem, eu não sei, mas coincide 100% com a minha. Estamos na segunda semana da chamada guerra iraniana. É uma guerra muito surreal, não acho que qualquer um de nós já tenha visto algo parecido. Em apenas 2 semanas já dizem que está se arrastando, que é uma guerra eterna, estamos perdendo e que o Pentágono e o governo Trump não tinham planos. E ainda assim, se olharmos para o Irã, esse país enorme, muito maior, muito mais populoso do que o Iraque ou o Afeganistão, e ele não tem mais exército. Para não esquecer, no final, eu prometo uma história incrivelmente interessante. Muito interessante. Nossa imprensa, nosso Partido Democrata, nossos liberais chegaram a um estado de ódio tão grande contra o Trump que, só para que os planos dele não se realizem, estão dispostos a sacrificar nossos rapazes na linha de frente, nossos interesses nacionais, mais uma vez. O que estamos fazendo lá? É por isso que fomos para lá, como se diz. Estamos olhando para um regime que financia o terrorismo em todo o mundo, o que, do meu ponto de vista, afeta imediatamente o interesse nacional dos Estados Unidos da América, que declara que vai usar toda a força assim que a tiver para nos destruir. Bem, talvez eles não possam hoje, mas talvez possam amanhã. Por isso também, do meu ponto de vista, é um interesse nacional dos Estados Unidos. O regime tem um objetivo, que eles declaram. Talvez, na verdade, não seja bem assim, mas eles dizem isso. E, no geral, nós acreditamos neles. Limpar a terra dos infiéis. Novamente, nós e vocês. Assim como Lenin, Trotsky, Stalin, Sverdlov e outras criaturas socialistas imundas queriam transformar todos nós em escravos. Aliás, não vejo nenhuma diferença entre rezar para Maomé ou para Lenin e acreditar que o atual morador do Alto Palácio é um representante de Deus na Terra. Absolutamente impecável. Bem, até morrer, até que venha o próximo e o acuse, jogando lama e sujeira sobre ele de todos os modos possíveis. Então, mais uma vez, portanto, nosso amigo Hanson. Gosto muito das definições dele, elas são sempre muito precisas. Estamos na segunda semana, estamos terminando ela agora.
da chamada guerra iraniana, essa tentativa dos Estados Unidos de bombardear a teocracia para subjugá-la, para que eles desistam de seus programas de mísseis e nucleares, assim como liderar o protesto popular nas ruas, que tem potencial para derrubar o próprio regime. Mas essa é uma guerra muito surrealista. Eu não vi, e não acho que nenhum de nós tenha visto algo parecido. O fornecimento de mísseis e drones para os países do Golfo Pérsico e para Israel foi reduzido em 90%. Então, o que está acontecendo? E eu acho que parte do problema é que não há cobertura da mídia, não há repórteres destacados lá porque nós não estamos no local. Quando não há combates terrestres em território inimigo, você não tem jornalistas americanos destacados viajando com as tropas que podem fornecer opiniões variadas e relatos precisos. Tudo o que temos são jornalistas que têm permissão para entrar no Irã e adivinha quem são? A CNN. E eles divulgam a linha do partido vinda da teocracia iraniana. Sim. A CNN relata a linha do partido. E essa linha, ou seja, a informação vem de onde? Ora não, vem do camelo. Claro, do camelo. Do departamento de propaganda do regime teocrático iraniano, que através da nossa imprensa, leia-se Partido Democrata dos Estados Unidos da América, tenta lutar. Lutar contra quem? Lutar contra a América, ou seja, o Partido Democrata dos Estados Unidos e seu departamento. A imprensa de propaganda é, pela definição clássica, uma quinta coluna. Franco definiu isso uma vez, todo mundo gostou, e agora todo mundo usa essa expressão. Se alguém não sabe, a quinta coluna é um grupo dentro do país que, no interesse do inimigo externo, mina o Estado por dentro, faz espionagem, sabotagem, propaganda, prepara rebeliões. Simplificando, são traidores. O que mais tem para dizer? Predateli. Continuação. Isso não existe mais. Mesmo na Primeira Guerra do Golfo, de 90 a 91, as pessoas estavam unidas. O Partido Democrata não é mais o Partido Democrata do Bill Clinton. É socialista, digamos assim. Isso é um eufemismo. Ele, na verdade, não acredita na América tradicional e acha que, se conseguir criar a impressão de que a América está perdendo, duas coisas vão acontecer em seguida. Para alguns, isso significa que as eleições intermediárias de novembro são democráticas e, portanto, é do interesse deles exagerar esse fiasco, por assim dizer, ou tragédia, ou o fato de estarmos perdendo. E há outros que, na verdade, estão no Partido Democrata, estou falando do esquadrão, ou eles realmente simpatizam com o inimigo. Se você acha que eu sou louco, houve um protesto em Nova York, onde havia residentes estrangeiros, estudantes com visto de estudante, cidadãos naturalizados, e quanto a eles, o que eles estão fazendo? Eles gritavam, vergonha para os Estados Unidos, porque estamos em guerra e em defesa de quem eles estavam protestando, Irã, terroristas do Hezbollah e terroristas do Hamas. Senhores, a inscrição e o sininho são o seu agradecimento à nossa equipe. Este é o resultado de uma política de imigração desordenada, um sistema de votação idiota e a permissão para que aqueles que nada deram ao país ditem suas condições àqueles que, eles mesmos ou muitas gerações de seus antepassados, construíram este país e lutaram por ele. E entendem os princípios básicos da sociedade fora da organização. Pessoalmente, eu não consigo entender como um imigrante vindo do Quênia, Bangladesh, Marrocos ou Bielorrússia pode compreender e sentir. O princípio da Revolução Americana, o princípio do individualismo americano, do livre mercado, da não intervenção, refletidos na Declaração de Independência e no senso comum de Thomas Paine. Aliás, temo que até mesmo os atuais graduados das universidades, não só das escolas, não tenham a menor ideia. O que diferencia a América do resto do mundo e por que ficou tão mais fácil para o povo viver na América, sendo que há 200 anos não havia nada além de florestas, campos e rios nesta terra. E esses bárbaros, como são chamados, os chamados índios primitivos, por mais que sejam retratados nos filmes, sim, normalmente com machadinhas, com machados, brigavam entre si, arrancavam escalpos uns dos outros e ficavam muito felizes com isso. Não havia nada, não havia, e de repente passou a ter tudo aquilo com que só podiam sonhar na Europa e na Ásia. Eles não entendem o porquê.
E se alguém lhes dissesse isso, eles ficariam surpresos e, bem, acho que não acreditariam. Mas tudo acabou sendo simples. Pela primeira vez na história da humanidade, pessoas, simplesmente pessoas, podiam fazer o que quisessem, vender quem quisessem e ficar com o dinheiro para si. Ou seja, eles passaram a ter motivação. Você se esforça, trabalha, faz, recebe. Se não faz, não recebe. E até 1912 era assim na América. E depois começaram a chegar socialistas e seus parasitas, ladrões, ou seja, comunistas, bandidos, não sei, é tudo a mesma coisa. Comunista, bandido, é tudo igual. Por que eu falo isso? Porque a ideia dos comunistas é a seguinte: alguém trabalha e eu chego e decido quanto vou tirar dele. Se eu quiser, tiro tudo. Se eu quiser, tiro aos poucos. Se eu quiser, tiro quando eu quiser. Os bandidos fazem a mesma coisa, não é? Você anda de carruagem, eles aparecem e tiram de você ou invadem sua casa com paus ou armas e pegam o que querem. Eles levam tudo quando querem e foram ficando mais numerosos. E em 100 anos, passamos da decisão de que é permitido roubar as pessoas até chegar ao Obama. Simples assim. Que o nome dele não seja mencionado, como dizem, nem mais uma vez, Deus me livre. O partido hoje não é só contra o Trump, até o ponto de ficar furioso, de perder a razão, ele também é antissemita. E para não serem rotulados, eles dizem, nós não somos antissemitas. Não, do que você está falando? Eu até tenho um amigo judeu, trato ele muito bem. A gente até bebe vodka, cerveja ou outra coisa com ele. Somos antisionistas, não contra judeus, mas contra os que querem viver em Israel. O quê? Essa é uma situação extremamente incomum. E, além de tudo, estamos vendo um elemento de antissemitismo, né? Onde agora o Partido Democrata, seu eleitorado, sua base é abertamente antissemita. E eu só vou fazer uma observação aleatória. Eu prevejo que vocês não terão candidatos a presidente ou vice-presidente entre os judeus americanos num futuro próximo. Será praticamente impossível indicar alguém de origem judaica em nível nacional pelo Partido Democrata. E você pode ver isso observando como os democratas estão lidando com essa guerra. Eles acreditaram incondicionalmente na ideia de que Benjamin Netanyahu está manipulando Donald Trump como um fantoche e que o pequeno Israel está sendo arrastado para essa guerra. Apesar de todos os 7 presidentes anteriores, até o próprio Trump, terem declarado oficialmente que o Irã não obteria armas nucleares durante seus mandatos e que tomariam medidas para impedir isso e não permitiriam no futuro. Nenhum deles fez isso. Infelizmente, esses mesmos sentimentos penetraram na ala extremamente populista, chamada de MAGA. Tucker Carlson, que vazava informações secretas para o Irã, Candace, que a todo momento ataca os judeus com qualquer coisa que lhe venha à cabeça. E agora Megyn Kelly, que ao perceber que havia uma grande audiência lá, mas não são apenas espectadores, é fama, dinheiro com a morte do pai? Sim. Ela acena com a cabeça e concorda com cara de inteligente com Tucker, dizendo que nem tudo está certo com os judeus. Ah, nem tudo. Mas chega de falar dos antissemitas. Já demos honra demais para eles. Vamos voltar ao Irã, que também já recebeu honra demais. Trump está preparando uma invasão. A ilha de Karg é esse pequeno, minúsculo pedaço de coral e sim, também é um mapa multiplayer em Battlefield 3, para quem lembra dessas coisas. Mas se você não é fã de videogames, na parte sul da ilha há muita infraestrutura de petróleo. Na parte norte da ilha, você tem uma pequena pista de pouso. Deixe-me esclarecer, você tinha uma pequena pista de pouso. E então, claro, algumas baterias de mísseis antiaéreos e um pouco de moradia temporária para os trabalhadores que vinham em turnos e não queriam fazer 15 milhas náuticas de ida e volta, ou desculpe, 15 milhas comuns. Se afastarmos, é bem aqui, na extremidade norte, logo abaixo do Irã, no Golfo Pérsico. E isso fica a uma distância considerável do Estreito de Hormuz, mas é exatamente o lugar onde o Irã realiza a maior parte, ou melhor dizendo, como dizem os espanhóis, murcho de toda a sua exportação de petróleo. Mais uma coisa para você. O Comando Central dos Estados Unidos divulgou imagens impressionantes das fortificações defensivas da Ilha Karg, que, sejamos francos, ninguém realmente achava que resistiriam a um teste sério. Na verdade, até um gatinho provavelmente conseguiria derrubá-lo.
Mas o Comando Central, com o que parecem ser disparos de longo alcance, provavelmente de navios da Marinha dos Estados Unidos, talvez alguns bombardeiros, embora eles não se encaixem muito bem no perfil de ataque. Provavelmente lançamentos de Tomahawk. Dá para ver os últimos aviões iranianos sendo atingidos na pista e alguns sistemas de defesa antiaérea. São ataques extremamente precisos. Isso é considerado uma das operações militares mais cuidadosas e meticulosas quando se trata de selecionar alvos específicos. O número de vítimas civis do lado inimigo neste conflito, considerando a escala, foi praticamente recorde de tão baixo. Nunca vimos um nível de precisão cirúrgica como esse. Mas o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, CGRI, ou mais precisamente uma fonte interna que afirma ser membro e cuja ligação com o CGRI foi confirmada pela Reuters, declarou, cito, "Eles estão firmemente convencidos de que se o Irã perder o controle do Estreito de Hormuz, na prática perderá a guerra." Então eles não perderam a guerra. Eu diria o seguinte: eles não terão dinheiro, nem esperança, nem oportunidades, mas poderão morrer com honra e dignidade, o que, aliás, eu desejo a eles, pelo menos a maioria deles. O comando central dele não foi destruído e não está funcionando. Os chamados centros regionais continuam resistindo por conta própria, mas não há a quem resistir em lugar nenhum. Não há nenhum israelense, nenhum americano. Ou seja, você pode atirar para o alto, talvez alguma coisa passe voando e você acerte. Ou nos navios em Hormuz. E se essa possibilidade desaparecer, como e com quem eles vão lutar? Só para serem todos mortos, é isso? Desculpe, os Emirados Árabes Unidos não têm um exército muito forte e eles deram um pouco mais de liberdade ao Irã, tentando dizer: nós não nos envolvemos, nós não nos envolvemos. Provavelmente por esse motivo. Aqui você pode ver imagens de fumaça saindo de uma das principais refinarias de petróleo em Al Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. Estas são imagens de hoje. O Irã está tentando atacar outros países do Oriente Médio que não querem mais usar o Estreito de Hormuz no Golfo Pérsico. Eles não querem usá-lo, pois os Estados Unidos o abrirão de qualquer jeito. E, aliás, se você estiver curioso, após os Estados Unidos tomarem a ilha Karg, controlarão praticamente todo o petróleo do Golfo Pérsico. E se você estiver curioso sobre o motivo, bem, eu vou te dar uma razão econômica. O preço do petróleo bruto vai cair para cerca de $60 por barril bem rapidamente. Bem, ou seja, se Tony Kinnett estiver certo, e ele tem conexões sérias, tanto na Casa Branca quanto no Pentágono, então. Os Estados Unidos vão baixar o preço do petróleo para $60 por barril, do petróleo leve, quero dizer, e manter esse preço de forma constante por um futuro previsível. Ao mesmo tempo, como que acabando com as vendas não autorizadas, tipo as da Venezuela e do Irã, bom, que iam para a China, certo? Bem, então, Tony, que suas palavras se tornem... Ainda tem mais alguns pontos sobre isso. Trump fez um pedido a alguns países para os quais o Irã também fornece petróleo, assim como a outros estados que compram esse petróleo por meio de fontes secundárias ou terciárias, ou que se beneficiam do comércio no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz, para que se juntem e considerem a possibilidade de desbloquear o Estreito de Hormuz. Mas a Alemanha, o Reino Unido, a França e, obviamente, a Espanha imediatamente se manifestaram e disseram: não, obrigado, não enviaremos navios de guerra ao Oriente Médio nem ao Estreito de Hormuz. A resposta da China foi mais interessante. A Itália não se manifestou. Na verdade, a primeira-ministra Meloni não falou nada. O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini afirmou que enviar navios seria entrar em guerra, e a Itália busca neutralidade, o que tem sua própria piada histórica. A ministra da Defesa da Espanha, Margarita, não estou brincando, é o nome dela, Margarita Robles afirmou: absolutamente não. Sinceramente, não creio que alguém realmente contasse com a Espanha. Então, a China basicamente declarou que não vai ajudar os Estados Unidos a abrir o Estreito de Hormuz, mas também não pretende fazer nada para impedir ou parar isso. Mais uma vez, são dedos do meio que a China e a Rússia fazem de longe para o Irã, mostrando de que lado estão, mas na verdade apenas acenam para o Irã enquanto ele afunda. Claro, estou falando sobre a terceira frota do Irã indo para debaixo d'água. Sim, a Índia respondeu de forma positiva e enviou alguns navios. A Europa está apavorada. A China e a Rússia não querem confronto com os Estados Unidos e acenaram para o Irã de longe.
E a Índia, que antes parecia se aproximar mais do BRICS e do Sul Global, informou que seus navios já estão indo para o Golfo ajudar os Estados Unidos a restabelecer a ordem. Será que a Índia finalmente decidiu que sabe quem está ganhando? Quem será? Interessante. Então, Steve Witkoff, segundo relatos, voltou a entrar em negociações diplomáticas com o ministro das Relações Exteriores do Irã, mas isso foi interrompido ontem, depois que o país inteiro começou a rir. Surgiu a notícia de que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, até agora não foi visto. Inicialmente não sabíamos o motivo, mas o Ayatollah Ali Khamenei não queria que seu filho o sucedesse, afirmando em seu testamento que talvez ele não fosse competente. Agora sabemos o verdadeiro motivo: ele é gay. Porque, segundo várias fontes de inteligência da Casa Branca, Mojtaba Khamenei é uma pessoa bastante homossexual. E acontece que quando você é o líder supremo mais afetado do tear, que prefere ser enforcado por um guindaste do que operá-lo, como fazem no Irã, sim, eu não acho que isso vai acabar bem. Atualmente, há grandes expectativas de que um dos ministros das Relações Exteriores, ou talvez a segunda pessoa mais importante na Guarda Revolucionária Islâmica, que também ficou ferido, possa assumir o comando. Mas isso, devo dizer a você, não há nenhuma maneira de que isso... Quero dizer, eles realmente ficaram entre a cruz e a espada. Eles simplesmente não têm para onde ir. Eu não duvido que consigam consolidar algo. De novo, a Guarda Revolucionária Islâmica apontou armas para a Assembleia dos Peritos, forçando-os a nomear ou pseudo-eleger ao estilo Anschluss. O próximo líder supremo do Irã é Mojtaba Khamenei, que, ao contrário de, muitos do regime deles, em vez de transar com cabras, acho que ele prefere homens. Sabe como é? Cada um com seu gosto. Então vamos para Cuba, porque agora o regime comunista cubano está passando por momentos muito difíceis. As coisas estão realmente complicadas. Como eu já imaginava, a história de que o novo Ayatollah é gay atingiu os fiéis muçulmanos xiitas de forma muito séria. Você consegue imaginar isso? Eles jogavam gays de prédios altos e agora o líder deles, escolhido pelo Grande Conselho de Anciãos, acabou sendo homossexual. E eles sabem que o mundo inteiro está rindo deles. Isso, na verdade, é um golpe terrível no orgulho, na autoestima e, aliás, também na religião. Isso significa que o papai é Ayatollah e, o mais importante, o Ayatollah sabia. E não excomungou. Isso significa que bem no coração do islamismo xiita, do islamismo, há um verme do tamanho de um piano. Durante 48 anos eles foram jogadores ruins, jogadores maldosos, e não se pode permitir que eles obtenham armas nucleares. Se eles conseguissem armas nucleares, eu diria que usariam em até 24 horas depois de conseguirem. E eles teriam conseguido se não tivéssemos bombardeado eles durante aquela grande incursão com os bombardeiros B-2, cerca de 8 meses atrás. Teria havido uma guerra nuclear no Oriente Médio e possivelmente além. Acho que isso teria afetado a Europa. Talvez não a Irlanda, mas a Europa teria sido afetada. Acho que vocês também teriam sido atingidos. Isso teria afetado todo mundo. É algo tão grande que teria afetado vocês também. No final das contas, eles teriam atacado a Europa. Esse é o Trump na Casa Branca, em negociações com o primeiro-ministro da Irlanda. É bom que ele não ocupe mais o cargo, porque ele dizia que o Irã não representava uma ameaça. O Irã era uma ameaça. Cada país percebeu que ameaça o Irã representava. A questão era se eles queriam fazer algo a respeito. E muitas pessoas, muitos dos maiores especialistas militares diziam há anos que o presidente deveria atacar o Irã porque eles queriam armas nucleares. Se não tivéssemos atacado ou se, vou além, se eu não tivesse rescindido o acordo nuclear com o Irã que nos foi imposto, um dos piores acordos de Barack Hussein Obama. Lembre-se de como eles enviavam para lá Boeing 757 cheios de dinheiro em espécie, centenas de milhões de dólares. Você teria ficado muito satisfeito. Isso foi algo impressionante. Eles enviaram centenas de milhões de dólares. As pessoas esquecem disso. Alguém se lembra? Exatamente. Você se lembra disso. Centenas de milhões de dólares em um Boeing 757. Acho que eles tinham 2 desses carregados. Eles tiraram os assentos e carregaram o dinheiro em espécie. Era tanto dinheiro que não sobrou nenhum dinheiro em nenhum banco da Virgínia, Maryland ou do Distrito de Colômbia. Eles reuniram todo o dinheiro e enviaram ao Irã quase como resgate. Com Trump, isso certamente não acontecerá. E ninguém fez nada, ninguém falou nada sobre isso. Imagina se eu tivesse feito isso.
Eles já eram uma ameaça há muito tempo, mas agora se tornaram de fato. Se eu não tivesse cancelado o acordo horrível do Obama, aquele acordo nuclear com o Irã que ele fez, vocês teriam tido uma guerra nuclear há 4 anos. Vocês teriam tido um holocausto nuclear. E isso teria acontecido de novo se não tivéssemos bombardeado aquela instalação. Então, se alguém trabalha conosco e diz que não considerava o Irã uma ameaça, nós não precisamos desse tipo de pessoa, porque provavelmente existem pessoas que diriam isso. Mas essas pessoas não são inteligentes ou não são perspicazes. O Irã representava uma ameaça enorme. Quase todos os países da OTAN, o importante é se eles me dissessem que isso não é ameaça e por isso não querem ajudar. Mas quando eles dizem que era uma ameaça e era uma ameaça séria, cada um deles, eu não conheço nenhum que tenha dito que isso não era uma ameaça. Mas quando eles dizem que era uma ameaça e que não vão ajudar, eu acho que eles são muito tolos. Isso é interessante. Então, depois da pergunta dos jornalistas sobre a Ucrânia, sobre por que os Estados Unidos ajudam Israel, lutam no Irã, mas não ajudam a Ucrânia do jeito que a Ucrânia pede, por exemplo, foi isso que Trump respondeu? O que está acontecendo na Ucrânia? Nós provavelmente já investimos cerca de 400 bilhões de dólares lá. Não estamos gastando mais nenhum dinheiro. Eles compram isso de nós e pagam o preço cheio. Mas Biden deu a eles de 350 a 400 bilhões de dólares em equipamentos e dinheiro. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que saber sobre esse dinheiro. E sabe, pode-se dizer que isso não é uma ameaça. Você entende muito bem, nós estamos ajudando eles. Apoiamos eles, mas não retribuíram, o que considero ruim para a OTAN. Nós ajudamos a Europa, disse Trump. Embora isso não tivesse nada a ver conosco, nós gastamos uma porção de dinheiro em confusões que não eram nossas. Ele cita alguns números lá. Eu não sei, ele às vezes gosta de exagerar, mas não sei, 250, 300, 350 bilhões, não importa. Uma porção de dinheiro. Tirando esse dinheiro do nosso povo que também precisa dele. Dinheiro não aparece do nada, certo? Ele foi tirado de alguém. Ou seja, não usaram para algo que poderiam ter usado. Pagar dívidas, construir casas para idosos, sei lá o quê. Mas nós fizemos isso para ajudar nossos parceiros. Parceiros da OTAN, quero dizer, na Europa. E quando nós precisamos de ajuda, o que os parceiros disseram? Disseram que isso não era problema deles. E foi aí que Trump ficou muito irritado com isso. E disse que isso teria consequências negativas. Nas nossas relações e principalmente no destino da OTAN. Estou decepcionado com a OTAN porque gastamos trilhões de dólares com ela. Pense nisso, trilhões ao longo desses anos, muitos trilhões de dólares. Essa é uma das razões dos nossos déficits enquanto ajudamos outros países. E quando eles não nos ajudam, quero dizer, isso é definitivamente algo em que devemos pensar. Eu não preciso do Congresso para essa decisão. Como você provavelmente sabe, eu posso tomar essa decisão sozinho. Eu trabalharia com pessoas muito inteligentes. E eu ainda assim sempre lidaria com o Congresso. Não preciso do Congresso para essa decisão. Mas sabe quando você fala em repensar? Não é que eu tenha algo em mente agora, mas vou dizer que não fico entusiasmado quando ajudamos eles com a Ucrânia. Com a Ucrânia teria terminado em um dia sem nossa ajuda. Sinceramente, teria acabado no primeiro dia. Eles tinham o melhor equipamento do mundo. Esse era nosso equipamento dado por sonolento Joe Biden. Nenhum pagamento. Centenas de bilhões de dólares em equipamentos de melhor qualidade do mundo e nenhum pagamento. Preciso dizer que estou insatisfeito com isso. Se eu fosse um dos parceiros da OTAN, quero dizer, eu ficaria seriamente preocupado. Uma operação militar no Irã, na minha opinião, é algo que basicamente terminaria em 2 ou 3 dias, porque a frota seria destruída quase instantaneamente. As forças aéreas seriam as próximas, a defesa antiaérea seria a próxima. Quer dizer, nós voaríamos sobre o Irã. Poderíamos desativar o fornecimento de energia deles em 1 hora. Eles não podem fazer nada agora porque tudo está fora de serviço. Eles não têm, de novo, nem radares, nem defesa antiaérea. Eles não têm nada. E essa foi uma decisão que eu mesmo tomei. Nós discutimos isso. Pete, Marco, JD, todos nós e Chris. Nós já discutimos isso. Podemos cortar a eletricidade deles em minutos e eles não poderão reagir. Também conseguimos bloquear o petróleo na ilha de Karg. Só não tocamos no petróleo deles, pois bloquear isso que chamo de tubos é muito complicado.
Mas se você fizer isso, eles vão levar uma eternidade para se recuperar. Ou seja, quem quer que seja, e espero que seja um grupo de pessoas sensatas, mas quem quer que administre isso, e nós vamos tentar encontrar pessoas que administrem isso bem. E sabe, isso vai ser um lugar próspero, simplesmente maravilhoso. Antes tudo era diferente. Havia pessoas incríveis, inteligentes e cheias de energia, e era um lugar muito bem sucedido. Agora é um país governado pelo medo. É um país onde dizem aos manifestantes, não saiam às ruas, porque se fizerem isso, nós vamos matar vocês. Saia às ruas, porque se fizer isso, nós vamos matar você. Guerra. Os objetivos e metas militares foram basicamente alcançados no segundo dia da guerra, disse Trump, com certeza. Agora está acontecendo uma limpeza, mas muito cuidadosa, para não prejudicar o futuro desenvolvimento do Estado iraniano. Mas para não danificar a infraestrutura sem a qual o Irã não poderá existir. E nós queremos ver um Irã bem-sucedido e próspero como era antes da chegada do islâmico. Fanáticos iranianos obscurantistas que foram tão adorados pelo nosso Partido Democrata e, de modo geral, os democratas que antes lutavam pelos direitos das mulheres e das minorias, contra o domínio da religião, contra o dogmatismo nas escolas e universidades, contra o racismo e o sexismo. Num passe de mágica, tornaram-se aliados ideológicos dos ayatolás, especificamente dos xiitas. E se lutar contra o esporte feminino é democrático, então é isso que eles fazem. Eles apoiam cirurgias de mudança de sexo em crianças sem informar os pais. Eles apoiam o racismo desde que seja a favor dos negros. E também laranja, ou marrom, ou verde, ou sei lá, qualquer um, só não pode ser branco. Eles defendem a contratação e o ingresso em universidades com base em qualquer critério, menos conquistas, conhecimento ou habilidade. A deusa da justiça tirava a venda dos olhos antes de dar o veredito e pensava em quem ela estava julgando. E como isso se relaciona com a ideologia do partido, movimento ou grupo deles? E agora vamos à surpresa que eu prometi no início deste programa. Bem no começo, ou quase no começo. Eu falei muito para vocês sobre o Lei Salvar a América, que Donald Trump já aprovou na Câmara dos Deputados e agora está tentando passar no Senado. O que é esse ato? É uma lei sobre votação. Existem mais alguns pontos, mas no geral é uma lei simples sobre votação. Para participar da votação, você deve comparecer com um documento de identidade e apresentá-lo. Sempre foi assim. É assim no mundo todo, em todos os países do mundo, certo? É isso que os habitantes do país querem. 83% da população dos Estados Unidos da América quer que seja assim. Então, quem é que não quer? Não querem, só querem os democratas eleitos para o Senado e o Congresso. E eles resistem como se a vida deles dependesse disso. Neste exato momento, algo extraordinário está acontecendo no Senado dos Estados Unidos. E se você já se perguntou se o povo americano ainda é capaz de fazer Washington agir corretamente, o que você vai ouvir agora vai te dar um bom motivo para acreditar que a resposta é sim. A Lei Salvar a América é o projeto de lei mais sensato sobre integridade eleitoral em uma geração, apoiado por mais de 83% dos americanos, incluindo a maioria dos democratas, e finalmente chegou a sua hora. E o Partido Republicano, para seu crédito, não está recuando. Na verdade, eles estão partindo para o ataque, algo inédito. Nesta Câmara, há mais de 60 anos, usando todas as armas processuais à disposição deles, trabalhando até tarde da noite e fazendo os democratas ficarem diariamente em uma situação desconfortável na televisão nacional, tendo que explicar por que são contra o projeto de lei. Este projeto de lei conta com amplo o apoio da esmagadora maioria de seus próprios eleitores. A dinâmica é real, a pressão está aumentando e é o povo americano que é a força motriz desse processo. E até o final deste vídeo você verá quantos caminhos levam à vitória, porque os patriotas no Congresso têm um plano reserva e depois ainda outro plano reserva para o plano reserva. E eles estão determinados a colocar esse projeto de lei na mesa do presidente Trump, de um jeito ou de outro. Então hoje é um dia importante. A lei SAVE, a lei para garantir os direitos eleitorais dos americanos.
Finalmente, nesta semana, acontecerão os tão aguardados debates no Senado, depois que o líder da maioria no Senado, John Thune, iniciou uma votação processual para começar a discussão sobre uma reforma significativa do sistema eleitoral, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados por 218 votos contra 213 ainda em fevereiro. Então lembrem-se, a lei SAVE é muito simples e tão fundamental quanto possível para uma república constitucional. Ela exigirá comprovação documental de cidadania para o registro de eleitores e um documento de identidade com foto emitido pelo governo para votar em todas as eleições federais. Só isso. Os democratas lutam contra isso de uma forma que fica claro que suas vidas dependem da possibilidade de fraudar as eleições. E os democratas têm votos suficientes para impedir a aprovação dessa lei, já que os republicanos não têm 60 senadores, ou seja, 60% dos votos, e são necessários 60. Mas existe uma saída, diz o senador Mike Lee de Utah. Eu peço a todos que me ouvem e que querem que esse projeto de lei se torne lei, que entrem em contato com o maior número possível de pessoas. Amigos, vizinhos, especialmente senadores dos Estados Unidos, que podem ouvir vocês. Peçam a eles, por favor, aprovem isso. Digam a eles que precisamos aplicar o filibuster falante no Senado dos Estados Unidos. Nenhum filibuster zumbi vai ajudar aqui. Precisamos lidar com esse projeto de lei, debatê-lo e não recuar até que ele se torne lei. Desistir. Não pode. Não pode haver nenhum... mas não pode haver nenhuma imitação barata aqui. A República está ameaçada. Vamos agir. Mike Lee propõe uma versão híbrida do filibuster falante, como discutimos ontem. A abordagem híbrida faz com que o projeto de lei chegue ao Senado e sejam anunciados debates estendidos antes de qualquer pedido para encerrar as discussões. Dessa forma, os democratas não terão outra escolha a não ser enfrentar críticas públicas forçando-os a recuar. Como explicar sua discordância com um projeto de lei que é apoiado por 80% dos americanos, incluindo a maioria dos democratas, tendo que declarar publicamente essa discordância dia após dia sob os holofotes das câmeras na véspera das eleições de meio de mandato? Isso se chama tomada do plenário do Senado pelos republicanos. Eles sobrecarregam a Câmara com sessões prolongadas, noites longas e pressão incessante nos debates, numa tentativa calculada de forçar os democratas a justificarem publicamente sua oposição a um projeto de lei que trata apenas de salvar a América. Eu realmente quero que vocês entendam que a democracia significa procedimentos de tomada de decisão muito complexos. Tudo isso foi feito desde o início para evitar que fossem cometidos erros de forma autoritária, de maneira precipitada. Aliás, o sistema de votação também foi pensado dessa forma, mas isso naturalmente complica muito e retarda qualquer decisão. Mas não só aquelas que vocês querem, mas também aquelas que vocês realmente não gostariam. Elas retardam e complicam qualquer decisão. Os republicanos estão fazendo o seguinte agora. Eles estão obrigando os democratas a explicar publicamente por que são contra uma lei que 83% do país quer. Qual é o problema? Por que eles estão resistindo até o fim? O que eles não querem permitir? Honestidade? E assim que eles apresentarem seus argumentos, em seguida vai subir um republicano à tribuna para explicar por que isso não é verdade. E de novo, e de novo. Você quer me enganar? É só isso que você quer. É isso que você faz. Mal para a América, certo? Para manter seus cargos confortáveis. Já houve um precedente disso? Sim, houve. Em 1963, quando os democratas se opuseram fortemente ao direito dos negros de participarem das eleições, de votarem, e também contra o fim da segregação nas escolas, nos restaurantes, nos ônibus. Ou seja, o Partido Democrata queria manter o racismo e a segregação, enquanto os republicanos exigiam igualdade de direitos. E os republicanos, assim como agora, não tinham votos suficientes. Sim, tinham a maioria, mas não o suficiente. E então eles usaram exatamente essa estratégia. Mike Lee faz referência direta à Lei dos Direitos Civis de 1964 como um guia para a ação. Ele observa que quando esse projeto de lei chegou ao Senado, faltavam 32 votos para encerrar os debates. Por isso, os republicanos mantiveram a Câmara em sessão por 60 dias seguidos até vencerem a oposição. E Mike Lee afirma que a mesma estratégia está sendo usada neste momento. Durante 60 dias, os senadores republicanos viveram no Senado, comiam, bebiam, faziam a barba, trocavam de roupa, sem sair de lá. Se tivessem interrompido a sessão, tudo acabaria.
Após 60 dias de agitação no país e exigências constantes dos eleitores para resolver essa questão, os democratas cederam. Bem depois, talvez alguns de vocês saibam, pegaram o líder dos negros em contato com uma garota muito jovem. Foi, digamos assim, vamos dizer, segundo rumores, era Martin Luther King. Bem, segundo rumores, absolutamente segundo rumores, sim. Então, os irmãos Kennedy ofereceram a ele ou 15 anos de prisão ou trazer os negros para o nosso lado. E por algum motivo ele escolheu se tornar democrata, em vez de ir para a prisão. Bem, e o resto, em geral, nós já sabemos. Então, os republicanos começam o segundo ato civil. Ou seja, a luta para que a votação nos Estados Unidos seja justa. A primeira foi sobre permitir que os negros votassem. E a segunda é sobre não permitir que ilegais, fraudadores e mentirosos participem das mesmas eleições. Então, como prometi, contei para vocês uma história muito interessante do meu ponto de vista. Espero que vocês não tenham se arrependido de assistir até o final. Obrigado por isso. Até logo e até a próxima.